Fala, turma, como é que vocês estão? A gente está sempre assim interessado em trazer pessoas que falem bem do mercado, que assim que atuem já há algum tempo no mercado e principalmente que se apresentem como pessoas de fato do mercado. A gente sabe que o ramo imobiliário, a carreira imobiliária para muitos dos corretores é um período de transição de vida, mas trazer pessoas que são profissionais que abraçaram aqui essa causa é incrível pra gente. Hoje a gente vai ter uma conversa com um cara show de bola. Quem que é ele, né, Rara? É o Rick dos Imóveis. Quando a gente perguntou assim, qual que é seu nome, como é que ele falou? Eu sou o Rick, mas eu sou o Rick dos Esse Imóveis. não é o meu nome completo. Então, parabéns, irmão. Assim, que bom que você tá aqui. Gratidão por ter aceito. Meu Seja lugar, bem-vindo. muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui no Nick Studio com vocês. E vamos lá então, conversar, vamos falar sobre o mercado imobiliário e colaborar com certeza para que a gente possa progredir cada vez mais e sair daqui melhor do que a gente chegou. Incrível, cara. Só essa conversa aí eu já Só o animei. início já encantou, né? Você tem quantos anos, Rick? Eu tenho 28 anos. 28. E você é novo pra caramba, cara. Você entrou quando no mercado? Eu entrei há 7 anos atrás, estava aí acabando de casar. E detalhe, a questão até de entrada no mercado foi por um acaso. Para vocês terem uma ideia, eu sou lá de Teresina, capital do Piauí. A minha vida inteira eu sempre fui músico. Você sabe que o Zé Neto veio no AceleraCast, né? Assim, o Zé Neto lá do... Ele é um corretor bem famoso lá em Teresina também. Bacana. Foi muito bacana assim a história. Então Aí lá é terra de corretores bons. Viu, Zé Neto? Abraço aí pra você. Você tem uma ideia. Eu vim pra cá pra estudar música. E aí eu já tava noivo também e precisava fazer o quê? Comprar um imóvel. Cara, é uma coisa muito interessante que a gente pode até explorar um pouquinho mais. A influência da mulher na decisão de compra e em fazer o mercado imobiliário movimentar de um jeito que vocês não fazem ideia. A minha mulher falou assim pra mim, Ana Rara: olha, se você não comprar um imóvel, eu não vou sair do Rio de Janeiro pra morar com você aí. Eu só saio daqui se você comprar um imóvel. O que aconteceu? Comprei. Comprou. Quando eu comprei, o que foi que aconteceu? Muito boa. Olha só, eu como professor, acabei aprendendo como funciona a compra de um imóvel. Uhum. E aí, sem querer, os colegas, um amigo meu, Jailson, que é clarinetista também, assim como eu, outro amigo meu, Jefferson, Vanderlei, o que eles faziam? Eles perguntavam: Rick, você comprou um imóvel? E aí, como é que foi? Eu explicava como quem não quer nada, normal. Até porque para comprar, para comprar a gente aprende bastante. Até porque tem que se sentir confiante. E a gente pergunta mesmo. O que aconteceu? Explicava como quem não quer nada e todo mundo dizia: cara, você deveria ser corretor. Eu compraria de você. Caraca. Aí foi ficando isso na cabeça. Vocês terem uma ideia, como professor aqui, são 2 anos de contrato apenas. É um contrato temporário. Você veio, então, pra Goiânia para dar aula. Aula de música. Aula de música. Para fazer faculdade de música. Inclusive, faculdade. Eu fui aprovado no TCC semana passada. Estou formando já em novembro, rolando o grau finalmente. Cara, Que incrível. legal. Depois de tanto tempo, né? Você teve um gap aí longo pra fazer essa formação, né, Rick? Sim, foi 9 anos, mas detalhe, só foi 9 anos por causa de uma coisa: do foco na corretagem. Perfeito. Eu poderia muito bem pegar 12 matérias, igual muitos amigos meus fazem, e formar dentro de 2, 3, 4 anos. 4 anos é o comum, na verdade, né? Então, formar em 4, 5 anos. Mas não, eu preferi pegar poucas matérias, inclusive, não é querendo falar muito não, mas a minha média na faculdade é alta devido a ter pego poucas matérias e focado mais nelas. Então, acabei fazendo o curso melhor. Então a música me trouxe até aqui, mas eu não descarto nada. Foi uma coisa que me ajudou, que me trouxe mais relacionamento, que me trouxe muita experiência. Com certeza. E aí a gente já começa a ver, assim, como que são as conexões que vão se formando ali, né? Por exemplo, na música, você tinha os amigos, e os amigos começaram a te incentivar a fazer. Esses amigos, eles seguiram na música ou não necessariamente, Rick? Continuo na música. Continua. Meu amigo Vanderlei, que eu citei, por exemplo, tá lá nos Estados Unidos. Estudando lá em Los Angeles. Tem um amigo meu, Laércio, também lá em Teresina, que também veio dessa remessa de teresinenses pra cá estudar, que tá lá no Piauí ainda, tocando clarineta, tocando na orquestra, até envolvido com a Fundação de Cultura Monsenhor Chaves, que é um projeto bem importante lá de Teresina, que é a minha cidade. E aí tem também a questão
Deixa eu ver, o Vanderlei, o Laércio, o Jailson também, que é outro amigo meu da clarineta, E também você seguiu não tem na vontade, carreira. assim, você não vislumbra estar com eles e falar assim, nossa, Pois também é, deveria porque estar tem junto. um pedacinho de música, um pedacinho não, um pedação de música aí Cada um na foi pra sua um canto vida, do né? mundo, né? Aham. Eu sou o último dos moicanos. Eu vou ficar em Goiânia. Eram 4 clarinetistas, aliás 5. O Laércio, o Miqueias, o Vanderlei, aí tinha o Jailson também e eu, o quinto. Certo, Todos foram embora. entendi. Cada um está em um tá em Tocantins, outro tá em Los Angeles, outro voltou pro Piauí. Pois é, mas o que eu falo é assim, ó, por exemplo, todos eles foram formando em música e seguindo essa Seguindo. carreira musical, né? Cada Sim. um em um lugar do mundo. E você optou por não fazer isso, né? Porque é uma opção também. Sim, Porque mas você é abraçou o o mercado oposto. imobiliário. E aí, automaticamente, você, assim, não... De tempos em tempos, principalmente quando o mercado imobiliário estava com algumas oscilações, não te dava, assim, a vontade de falar, nossa, eu deveria estar também em outro Na país, vivendo da música, assim, vivendo da minha arte, né, que falam, tudo. Então, em 2016, que foi Ah. uma época aí que tava essa crise e tal, que todo mundo... Que assim, eu não senti essa crise em 2016 porque eu estava, digamos que, em um ambiente controlado. Comecei na corretagem, na MRV Engenharia. Ah, Você tem uma ideia, o próprio corretor que me vendeu o apartamento e que me ensinou sobre como é que era a compra do imóvel, eu acabei explicando e virando corretor também. Esse corretor, ele entrou para a MRV e me chamou para trabalhar lá. Então, nisso que eu entrei para a MRV, eu estava num ambiente controlado, onde todo mundo queria comprar o imóvel, mas não tinha entrada. E a gente, através da consultora, conseguiu oferecer uma facilidade. Então, o que eu mais gostava de dizer, compre seu apartamento com R$ 500 na mão. Vem cá, fala com o Rick, que o Rick Compre tira você do comigo, aluguel. olha lá, compre com o Rick. pra tirar você do aluguel. Não, Rick, e assim, cara, muito massa. E quando que você adotou, então, assim, o mercado imobiliário? Quando você foi pra dentro? Quando que fez esse clique que as pessoas começaram a falar pra você, olha, você deveria ser corretor, você deveria ser corretor? Como que foi, assim, um dia você acordou, falou, vou ser corretor, ou não, aconteceu algum evento? Olha, tem uma imagem bem importante que depois o pessoal pode botar no Google assim. Às vezes você encontra motivação e às vezes a motivação te encontra. Você vai ver um urso gigante correndo atrás de um ciclista. Aí Essa é a motivação te encontrando. a motivação me encontrou. Eu encontrei esse urso. É o seguinte, O muitas urso vezes... foi sua esposa? Vamos lá. Não. Falando, compre um imóvel pra gente mudar. A necessidade foi outra. Eu tinha comprado um apartamento com salário de professor. Aham, O contrato durava 2 anos. Esse contrato iria se encerrar. entendi. E eu iria ter que fazer alguma coisa para continuar pagando o apartamento que eu comprei. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? O conselho dos amigos: vira corretor. Você se daria bem como corretor. Eu compraria de você. E aí, primeira coisa, na hora que eu pensei: eita, eu vou perder o meu trabalho. O contrato vai encerrar. E se não renovarem? Tudo bem, teve amigos meus que eles fizeram o quê? Eles renovaram 2, 3 vezes. Entendi. Eu não imaginava que podia renovar tanto. Mas Mas você- antes que eu passasse por o medo da não renovação, porque eu tinha que Certo, pagar o meu incerto apartamento, já foi pro certo, né? aí o que aconteceu? Entrei pra corretagem. Aí agora vocês pensam, que maravilha! Que maravilha, agora vai rachar de vender 3 meses e não vendia nada. Certo. E os colegas professores, que eu também dava aula no colégio da Polícia Militar, os colegas professores falavam assim: cara, corretagem é uma profissão muito insegura. Eu vejo gente passando fome enquanto tem outro rachando de Oh, ganhar meu Deus, dinheiro. O cara incentivando incentivou. outros, puxando. Meu Deus. Aí que aconteceu? Um monte de gente me colocando medo. Até a mulher também, que havia falado para eu virar corretor, a minha esposa. Aí eu cheguei e falei: calma, vai dar certo. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a perceber que para vender mais imóveis, a gente tem que ter um pleno conhecimento até para deixar o cliente à vontade. Não só no mercado imobiliário. Você vai comprar um carro. Sim. Se o cara não sabe explicar sobre a roda ABS, sobre o sistema de segurança que ele tem, anti-impacto, coisa assim. Então, se o cara não souber explicar sobre o carro plenamente, você vai procurar uma outra loja. Tem que mesmo dar que seja segurança da pra mesma gente, empresa. né? Como cliente, é isso mesmo. Sim, e o cliente, eu percebi isso, que por que no começo eu não consegui vender logo de cara, por mais que eu soubesse explicar e que eu entendesse? Porque eu precisava de algo a mais.
Que não adianta só explicar sobre como comprou. Tem toda uma parte bancária, toda uma parte de financiamento, uma parte de documentação. E eu não tinha esse conhecimento ainda. E a principal trava é que quando você nunca vendeu alguma coisa, você fica com aquele bloqueio na cabeça. E assim, como é que você vai vender para alguém sendo que você nunca vendeu? Não sabe, né? A primeira venda é muito difícil. É. Tem gente que consegue acertar a mão e já vender de primeira. Maravilha. Mas tem vendas também que elas chegam pra gente tão perfeitas que o cliente quer muito comprar. E por mais que a gente não esteja tão preparado assim, o momento daquele cara comprar chegou e ele fecha com a gente. Você não faz nada, entre aspas, né? Assim, A gente já tira está... o pedido. Não, eu falo assim, já está ali consolidado, Já igual tá você resolvido, falou. Já, né? já é Você não certo. precisa. Você lembra da Sim. sua primeira venda, Rick? Assim, você lembra dela, se ela foi essa mais light, assim, ou se ela teve um esforço que você teve algum tipo de... Depois dos A 3 minha mil. primeira venda, eu vendi para um vendedor. Olha só. Lascou. Porque é o seguinte, você vai tentar usar qualquer tipo de técnica de venda com o vendedor, Ele já sabe. não dá. Oh. Eu aprendi uma coisa ao longo da experiência desses 7 anos. Não adianta focar muito em técnica de venda. Se você conhece, que se legal. você entende do produto, se você entende de financiamento, realmente é autoridade naquela área, não tem por que técnica de venda demais. A gente sabe que a escassez, por exemplo, é uma técnica de venda muito usada. O pessoal fala, ô, tá acabando, compra aqui que senão você vai ficar Últimas sem. unidades. Eu vejo a escassez de uma maneira diferente. Eu mostro pro meu cliente o quê? Eu tenho aqui a tabela de vendas. Eu tenho 200 apartamentos. E na minha tabela só tem 20, porque os outros 180 foram vendidos. Eu preciso falar que tá acabando? Ou só de falar que tinham 200 e essa é a tabela que a gente tem hoje? Eu já tô Com demonstrando menos, escassez. Só que Perfeito. sem precisar chegar pro cara e falar, ó, compra que tá acabando. Outra Sem dar coisa, pressão, a né? possibilidade de escolher bem o imóvel. Quando o camarada vai comprar o imóvel dele, ele gosta de andar alto. Hoje eu tenho na tabela para vender o 28º, o 35º e o 36º. O cara gosta o mais alto possível. Sei. Se ele não comprar esse mês, o motivo dele comprar de imediato não é nem por causa que a tabela vai aumentar. E sim porque mês que vem a chance de não ter esse imóvel no 36º andar que eu havia ofertado. Entende? Ele vai ficar menos satisfeito. Eu entendi total, assim. Então, é uma técnica. Não deixa de ser uma técnica, né, Rick? Assim, só que ao invés de focar no negativo, você foca no positivo. Você não tá, assim, apresentando Não para é ele... escassez, Não né? no medo. Não por medo. Você está apresentando fatos. E contra fatos não existem argumentos, né? Com Essa que certeza. é a história. E assim, cara, você falou um negócio assim que é bacana, que é a autoridade, né? E a gente sabe que redes sociais são hoje uma forma também de despertar autoridade nas pessoas ou de impactar positivamente os seus clientes e o mercado como um todo. E eu percebo que você nas redes sociais, você tem uma postura bacana, você tem aquela postura sempre alegre, animada e tudo mais. Como que foi, assim, essa descoberta das redes sociais? Foi desde o início no mercado ou você também entendeu que uma hora isso deveria estar fazendo parte dessa profissão sua? Então, a internet, como é que foi que começou? Foi até bem curioso. Primeiramente, vamos voltar ao início. Aham. Eu trabalhava primeiro nos plantões, aguardando o cliente chegar. MRV, Isso. tá? Eu recebia ligações, eu ficava na central telefônica da consultora. Então, eu sempre recebia os clientes. Só que chegou um ponto que eu percebi que eu precisava também correr atrás dos clientes e gerar mais clientes do que eu tinha. E eu comecei a pegar a câmera, pegar a câmera de selfie do celular e sair falando em frente aos empreendimentos. E todo mundo olhava e falava assim, ó o bobão ali falando com a câmera sozinho. Todo Olha mundo só. sorria de mim. Do nada eu pegava a câmera no escritório, levantava, opa, já tô aqui, mais um dia de trabalho, tô aguardando você pra gente vir fazer uma visita, vem comprar seu apartamento comigo com R$ 500 na mão. E aí o que acontecia? Todo mundo olhava e balançava a cabeça assim. Olha ali. só. Galera, aconteceu o seguinte, comecei a ter mais visibilidade e as pessoas lembrarem mais ainda de mim. E eu descobri uma coisa formidável que é o quê? O status do WhatsApp. Todo cliente, eu salvava o telefone dele
isso era uma coisa natural, tem gente que nem salva. Uhum. E sim, é importante salvar o contato. Por quê? Porque se a pessoa por acaso salvar o seu contato, ela fica conectada numa outra rede social, que tem é o muita gente que não status, usa. E assim, se olhar a minha agenda, eu tenho 9.000 contatos para mais. Uhum. Ao longo de uma vida toda, salvando. Sim. Então, digamos, um status de alguém que não salva o telefone das pessoas poderia estar, por exemplo, 20 visualizações. O meu, dependendo do que eu posto, pode dar 400, 500. Então, isso é relevante. E aí, o que acontecia? As redes sociais, eu comecei a postar esses vídeos também no Facebook. Naquela época não tinha Instagram ainda. A gente tá falando de que época, dessa época aí? 2017. 2017. Foi por agora também, assim, 5 anos atrás. Né? Isso. Uhum. Na época que nem Instagram tinha ainda, mas eu também não usava Orkut pra divulgar, não. Que aí já tava nessa transição, eu tava mais no Facebook. Entendi. Aí o que aconteceu? Além de fazer os vídeos e começar a mostrar as coisas pela rede social, ainda também comecei a patrocinar no Facebook. Teve venda que eu fiz com R$1 de anúncio. Olha. Hoje em dia, o Facebook nem aceita mais R$1 de orçamento. Se eu não me engano, o mínimo são 5. Você pode tentar lá. Tenta agora. Bota lá R$1 de orçamento pra ver se Não vai... dá. Não pega. Era o comecinho mesmo, né? Bem no Eles queriam comecinho. incentivar a turma a Pois é. anunciar, Aí, né? o que aconteceu? Eu comecei a vender. E na primeira vez que eu vendi melhorzinho, eu vendi 2 apartamentos em cada mês. E lá o resultado era trimestral, onde eu comecei com a MRV. Aham. Então, no primeiro trimestre eu fiz 6 vendas, que era uma coisa fora do comum. Aham. E eu ganhei um troféu de bronze. O bronze é o último local. O terceiro colocado. Uhum. Ganhei o troféu de bronze. E o que aconteceu? Eu postei esse troféu. E os colegas, o que eles falavam? Ah. Ai, que metido. Fica aí se exibindo. Aí mudou o negócio, Se olha só. exibindo, só porque ganhou o troféu, eu trabalho para ganhar meu dinheiro, não é para ficar ganhando troféu e se exibindo pros outros. Aí, assim, vocês terem uma ideia, o meu primeiro troféu, que até lá na minha rede social tá também, eu tenho um destaque nos stories que é só sobre os troféus. Aham. O primeiro, se observar, de 6 vendas, ele gerou o segundo troféu. Que legal. Que eu não me lembro ao certo se foi 9 ou se foi 10, mas foi um número assim. E aí, o fato de ter mostrado o troféu de 6 vendas, ele me deu um troféu entre 9 e 10 vendas. E aí depois foi vindo troféu de 12 vendas. O meu recorde foi 20 vendas num trimestre. Então, o que legal, aconteceu? Rick, que legal. Mostrar o troféu vale a pena? E eu vou falar por quê. Autoridade. Justamente porque você estava gerando prova social. Depois de muito tempo, naquela época eu nem sabia o que era prova social. Nem mas existia essas nomenclaturas isso, também, né? talvez nem existia, mas eu vim aprender isso ano passado, 2 anos atrás, que quando você mostra o seu resultado, quando você tem mais pessoas falando de você, você realmente se afirma como uma autoridade e você tem mais credibilidade também devido a isso. Então, eu mal sabia que divulgar os meus troféus poderia gerar isso. Mas o que acontecia? Se eu fosse levar em conta as críticas que eu levava, olha, mentira ali, exibindo troféu, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Justamente porque eu iria ficar omisso, igual estavam tentando me podar. Rick, mas assim, ó, você tem essa história e essa história já vem de algum tempo, porque, vamos pensar, você entrou no mercado, incentivado pelo urso lá, correndo atrás da bicicleta. E aí entrou. E aí automaticamente pessoas já começaram a falar assim, é muito difícil a vida do corretor. Já puxando, né? Depois começou a postar imagens ali, fotos, assim, os vídeos. Aí as pessoas começaram a falar, criticando. Aí começou a postar o troféu. Crítica de novo. Então, assim, você tem uma resiliência muito forte. Você acredita que ela é fundamental para um corretor ser bem-sucedido? Cara, resiliência é uma coisa que até a minha profissão anterior também me fez ter. Olha, porque a série de desafios que a gente tem, por exemplo, como músico, eu que passava trancado 2, 3, 4, 5 horas numa sala de 3 metros quadrados para apresentar para uma plateia com às vezes 1.000, 3.000, 5.000 pessoas, e às vezes até o que eu tocava não agradava 100% quem estava, o maestro da banda, por exemplo. Ou, você precisa estudar isso aqui melhor.
Se precisa tocar isso aqui Caraca. direito, estuda mais isso daí, porque não tá bom ainda não. E a gente ensaiava bastante, claro. Mas eu falo que a profissão do músico a gente tem que ter muita resiliência e eu trouxe um pouco disso para corretagem também. Até porque se você não estuda, outro que estudou mais do que você, ou que tem mais aptidão, pega a sua vaga. Porque ali é o mercado onde o melhor se sobressai e tem a melhor oportunidade. E cara, na corretagem, a gente parar para pensar, cara, eu posso passar 1 mês, 3 meses, 5 meses sem vender. E aí isso dá pânico. Muita gente Entendi. falava assim que é inseguro essa profissão. Mas, cara, eu percebi que quando a gente faz um bom trabalho e o cliente gosta, o cliente se sente à vontade, entendeu perfeitamente, o que acontece? Ele indica, ele volta e ainda Ou seja, indica. isso gera recorrência, né? Isso gera uma venda recorrente. Todo mês você Mais pode da metade das minhas vendas são indicação. Indicação, aí. Então, sempre quando eu vendo 1, 2, 3 apartamentos, nos próximos meses vai ser fantástico, porque vai ter mais gente. As indicações, elas são inevitáveis quando você faz um trabalho bom. Cara, é incrível. E a questão, assim, do humor, né? Assim, porque você, igual eu te falei, você é uma pessoa que se apresenta sempre ali bem-humorado, tá sempre positivo. Você é desse jeito no dia a dia mesmo. Você tem aqueles dias que não estão tão bons. E aqueles dias que não estão tão bons, você posta mesmo assim, pela disciplina. Como é que funciona essa vibe sua? Vamos colocar assim, de influencer. Eu já vou até falar influencer, não é isso? Assim, eu acho que é isso mesmo, assim. Sim, na hora que o pessoal começa a falar que você tá blogueirinha, porque o negócio tá bom, né? Começa com essa palavra, né? Blogueirinho. Essa é uma palavra. Ele Influencer falou é uma palavra influencer moderna. aí, Mas vamos lá. Esses dias me falaram, como é que é? Figura pública. Eu falei, nossa, figura pública. Aí já é superstar, viu? Aí é a estrelinha azul lá no Instagram, né? Ó, gratidão quem me falou. Bom, mas não me considero mais o blogueirinho. Vamos lá, então assim, e como é que tá esses dias? Porque postar é um trabalho, né, Rick? Sim, com certeza. Tá viajando ali, tá registrando tudo. Claro que o pessoal gosta de acompanhar e isso até gera conexão, gera intimidade até. Sim. A pessoa falou, você gosta de Coca-Cola mesmo, hein? Eu vi o vídeo seu que você estava tomando 5 copos de Coca-Cola com o pessoal da sua família lá. Tava competindo com quem tomava mais Coca. Cara, que incrível, né? Assim, realmente aproxima a gente das Tem pessoas. cliente conhecem, que chega na né? visita e fala, e aquele aquário seu lá? E a sua cachorra Pandora? Aí, assim, muitas vezes você... Dá uma quem assustadinha. quem produz muito conteúdo, às vezes não consegue acompanhar todo mundo do jeito que deveria ser. Sim. Sim, E aí é o cliente natural. conhece mais de você do que você conhece dele. Perfeito. Porém, o que acontece? Nas redes sociais, realmente, essa alegria existe. Na vida real também existe. E quando eu tô no meio da festa, por exemplo, por exemplo, vejo os amigos falando, vou tomar só um pouquinho aqui, uma bebidinha aqui pra poder ficar mais alegre, pra me soltar e tal. Eu tô solto do mesmo jeito, sem precisar tomar bebida nenhuma. Entendi. De vez em quando é bom um whiskyzinho, coisinha assim, um vinho, bacana. Eu não gosto de beber pra encher a cara e fazer igual aquela música lá. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Você é uma pessoa feliz naturalmente, né, Rick? Isso, Talvez, não né? precisa de alterar com nada. E aí acaba que essa felicidade é genuína. E o que acontece? Hoje, eu tava comemorando esses dias pra trás, lá no GRA, uns amigos a respeito da minha formatura, que tinha dado certo, e também o aniversário de uma amiga. Aham. O que aconteceu? A mãe dessa amiga minha, a Ingrid, ela falou: eu acho você tão engraçado, eu dou trela de rir com seus vídeos. Aí eu sorri e falei assim, mas assim, eu não sou bem um stand-up do mercado imobiliário, eu não tô bem querendo fazer graça, é só o meu jeito, mas eu acho muito engraçado. Então tá. Já te intitulou ali, né? Oh, meu Deus. Rick, assim, cara, eu vou perguntar alguma coisa que tem a ver, mas não é tão assim, mas tem a ver. Quando que começou dos imóveis? Porque, assim, foi Rick dos imóveis. Quando você percebeu que você tinha que ter esse branding, assim, quando você se auto-intitulou o Rick dos imóveis, e se isso foi uma decisão, foi alguém que falou e você começou a perceber que aquilo fazia sentido, ou foi uma sacada que de repente você falou, vou falar isso mesmo.
Eu vou te dar um exemplo que você vai entender muito bem. Legal. O Tião do caminhão, o Renato do camarão, a Maria do acarajé. Essas pessoas, você tem intimidade, você tem proximidade com elas. Legal, cara, legal. Então, Rick dos Imóveis é justamente para causar essa proximidade. É por isso que eu coloquei esse nome. Mas teve um motivo principal. Aham. Eu era da maior construtora, que é a MRV Engenharia. Fiz alguns recordes lá. Cheguei a ser o melhor corretor do Brasil em 2018. Melhor atendimento da construtora também, de acordo com a avaliação do cliente. Então, eu cheguei no patamar onde eu gostaria de chegar nesse mercado econômico. Tive bastante experiência e foi mais de 120 contratos só pela MRV. Nossa, muito, E aí, o que muito acontece? expressivo. Essa Marca, a MRV, ela ficou muito forte no meu... Entendi. Aí era o Rick da MRV. Ah, Isso. entendi. Aí a galera, quando me procurava para comprar imóvel, tem apartamento da MRV ainda? Tem. Eu vendo tudo. Eu não sou mais o Rick da MRV. Eu posso vender tenda, eu posso vender EBM, CMO, Opus, Terral, City, Brasal, várias construtoras. Não Entendi. tem mais Rick da MRV. E é por isso que eu passei a colocar Rick dos Imóveis. Do primeiro ao alto padrão, fala com Rick. E muita gente ficava falando, você é louco? Você vai vender do primeiro ao alto padrão? Mas como assim? Ninguém vai comprar de você desse jeito. Muito amplo. Eu provei o contrário. Ah, como? Cara, quando você quer comprar um imóvel, você precisa de um corretor que entenda de documentação imobiliária, que entenda de financiamento, que saiba interpretar bem um contrato. Como é que você não sabe interpretar bem um contrato depois de ter assinado mais de 220 nessa vida? Com certeza. Então, o que eu te falo? Hoje, para mim, não importa se o cliente quer comprar de mim um apartamento de 150 mil na construtora Tenda, que é o mais barato que eu tenho a oferecer hoje, e até tem uma qualidade bacana também. Não é porque ele quer comprar um apartamento de 300, de 1 milhão, de 7 milhões, que ele precisa procurar para cada tipo um corretor específico. Eu comecei da base. Eu comecei fazendo essa parte social, ajudando o povo a sair realmente do aluguel. Mas hoje, eu já tenho conhecimento para ajudar com questão de investimento. Você quer comprar um imóvel e colocar ele para alugar. Eu sei quais os bairros mais rentáveis, eu sei onde é que o cliente consegue alugar mais caro e onde ele consegue revender ou até permutar. Porque tem muita gente que quer comprar o imóvel para investir, acha 5 apartamentos baratos e fala, vou Acha comprar que- 5 Entendi. e pela quantidade Acha eu que vou pelo preço. sair ganhando. Mas tem toda uma análise e é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Uma coisa importante também sobre o mercado imobiliário, que é muito importante para a pessoa que está buscando agora entender. Nós, corretores de imóveis, somos parceiros. Então, quem paga pelo nosso serviço é justamente quem está vendendo o imóvel. Se você está comprando o imóvel, você não vai deixar de procurar um corretor justamente para poder economizar dinheiro. Pelo contrário, o corretor ele já está sendo pago pela pessoa que está vendendo o imóvel para auxiliar você, para tirar todas as suas dúvidas, explicar o contrato, pegar na sua mão. Tem gente que não gosta de fazer serviço de cartório, nem de documentação do imóvel, que fala assim, o meu serviço como corretor é só assinar o contrato e acabou. Não, eu pego na mão mesmo. Eu Já entendi. teve apartamento que eu mobiliei por completo, já teve apartamento que o cliente estava lá no Rio de Janeiro, estava lá nos Estados Unidos e eu mobiliei por completo o apartamento. Então, cara, a gente, como corretor, acaba virando um assistente pessoal. Eu entendi. Você faz esse tete-a-tete com o cliente, você vai com ele até o fim, né? Assim, do início ao fim do processo ali, da Sim. compra. E Rick, vamos pensar assim, porque você falou que iniciou lá na MRV. Com certeza a MRV ele tem um processo de venda muito mais facilitado, porque é uma máquina que precisa, né, desse giro todo lá. Vem de dentro. facilidade. Vem de facilidade, total. E aí, lá você, assim, com certeza sabia sobre contratos, mas você não entendia sobre documentação direito porque não precisava, né? A MRV, ela já Sim. é uma construtora que está ali consolidada. Como que foi essa transição? Te gerou um Pro pouco de mercado, medo? né? Te gerou, assim, algum tipo de insegurança? Você chegou a ter um cliente que te questionou alguma coisa que você não sabia e que na hora você ficou, assim, tipo, meio desorientado, né? No bom sentido da palavra. Ou como que foi? Conta essa... Essa questão de documentação, eu vim aprender mais a fundo
depois que eu realmente saí da construtora. Porque lá o contato que a gente tem com documentação é muito mais sobre análise de crédito bancária, é muito mais sobre a continuidade do financiamento ou não. Lançamento, Perfeito. Porque muitas vezes o cliente assina o contrato, mas ele não sabe se ele tem condição de chegar até a última etapa do financiamento e realmente assinar. Às vezes o cara esqueceu de pagar uma conta da TIM de R$ 100 e fica no SPC e no dia de assinar o contrato com o banco, ele não assina. Entendi. Então, documentação, precisava entender um pouco e explicar muito sobre financiamento. Inclusive, eu tinha muitos amigos correspondentes bancários e eu vivia no pé deles, ligando, perguntando, batendo papo. Para quê? Para entender como ninguém sobre financiamento. Agora, a documentação, depois que eu comecei a mexer com revenda de imóveis, com os imóveis usados, imóveis de terceiros, aí é que eu cresci. Entendi. Comecei a mexer com imóvel que tinha pendência de inventário. O apartamento tem usufruto em nome da avó. Eu tive que ir lá no cartório cancelar o usufruto. Comecei a mexer com inventário. Peguei 2 inventários, onde teve um que eu aprendi bastante, inclusive porque os herdeiros brigavam muito entre si. E aí, para decidir sobre a venda, sobre... Tinha que falar com todos eles, oh meu Eu Deus. tinha três Isso é irmãos duro, que né? aceitavam. E aí tinha um quarto que falava não quero, não quero, não quero. E aí... E sem a anuência dele Não não tem ia pra jeito. frente. Deu certo? Então, não deu certo, né? Porque quando um não quer... Quando não quer, ninguém faz. É isso mesmo. É interessante. E eu aprendi bastante sobre essa questão de inventário. Hoje eu tenho um critério maior. Eu cuido sim de processos que envolvem isso, cuido. Mas eu tenho todo um cuidado a mais. E eu olho a documentação, por exemplo, vou vender um terreno, uma área. Primeira coisa, já puxar todas as Revistar certidões para saber como é que tudo. está a situação, se não tem alguém que é dono do imóvel E que não já quer. faleceu, que vai ter que retirar da certidão. Ou às vezes verificar também o uso de solo, se pode construir prédio, se não pode. Que tem gente que naturalmente pegaria um terreno para vender e só puxaria isso na hora que aparecesse o cliente Sim, interessado. com certeza. Eu já comecei a ter essa malícia de olhar antes, para na hora que chegar o momento da venda, eu tá com tudo na mão e vender igual o The Flash. Isso é- Só- Venda, Aí é venda- rápido, né? porque venda é timing, né? Tem o timing certo para falar sobre fechamento, tem o timing certo para não falar sobre aquilo, tem o timing certo para fechar o negócio. E se você deixa realmente pra última hora, é aquilo. Às vezes o cliente, o comprador tá lá e fala, eu quero é agora, e aí que você vai ver que existe todo um amaranhado aí nesse processo da documentação, e perde, né? Realmente. Com certeza. E assim, Rick, no caso, quando que você decidiu sair da MRV para entrar no mercado? Eu decidi sair, mas não é nem querendo falar tanto da questão da empresa, mas eu sentia que eu já estava num patamar mais elevado, onde eu queria buscar novas referências, eu queria buscar um lugar onde eu começasse do zero, porque Desafio. não é que, É não um é que eu já, desafio, é um não é que novo eu já desafio. sabia demais, mas sim porque eu queria um lugar onde tivesse coisas totalmente novas que eu pudesse agregar e não vender apenas o primeiro imóvel. Eu entendi. E aí, assim, os clientes com certeza também mudaram. O perfil dos clientes mudou. Né? Porque um cliente de primeiro imóvel é diferente de um empreendimento já de médio ou alto padrão. Como que foi o atendimento, assim? Qual que foi a diferença mais marcante que você entendeu desses clientes novos que você começou a receber depois de sair da MRV? Porque lá você já era campeão, mas você estava acostumado com aquele perfil. E aí, como que foi esse impacto quando teve o primeiro cliente mais de alto padrão, vamos falar nesse sentido? Em primeiro lugar, a gente fica um pouco apreensivo, porque volta a primeira venda. Agora, eu nunca vendi um apartamento de alto padrão. Aham. E aí, como é que deve ser? A gente fica com medo do cliente do mesmo jeito. Ah, não, hoje já apartamento de 1 milhão no Bueno, no Marista, no Oeste, Sim. isso daí é Já a coisa ficou mais normal. padrão, né? E aí, mas o que acontece? Quando eu tava começando, primeira coisa, eu parei de falar de preço, facilidade de pagamento. Entendi. Porque já não era... Cara, enquanto antes eu tinha O que que vender buscava. com R$ 500 na mão, Uhum. no outro cenário, eu preciso que o cliente tenha pelo menos 8%
do valor do imóvel. Entendi. Muita gente não sabe, mas o valor mínimo para comprar o imóvel hoje em dia, natural, é de 8%, para que a construtora tenha recurso para pagar a imobiliária e o corretor e toda a equipe de vendas. Então, Perfeito. esses primeiros 8% o cliente tem que ter. Uhum. Quer comprar imóvel de 1 milhão? 8% de 1 milhão na mão resolve. Quer comprar imóvel de 300 mil? 8%. Então, eu troquei R$ 500 por 8%. Uhum. Eu não Entendi. tô falando que a gente ganha 8. Tomara que Não, um entendi. dia a gente consiga. Não, mas eu entendi. É assim, é a entrada do cliente naquele imóvel, naquele perfil, não é isso? Sim, então trocar R$ 500 por 8% e parar de falar, vem comprar que tá barato, vem cá que tá acabando, Mudou, né? Aham. não tinha mais como. É outro perfil, mas não da mesma forma, eu não tive que mudar o meu jeito, porque todo mundo gosta de conversar com alguém autêntico. Eu não preciso fingir uma coisa que eu não sou para vender o imóvel. Uhum. Então, quem já deve ter visto algum anúncio meu, algum vídeo meu apresentando imóveis, eu não sou aquele corretor que chega: olá, eu sou o Rick e eu estou aqui no empreendimento tal para poder apresentar a vocês essa fantástica oportunidade. Nada contra, Eu entendi. porém, Não eu é o tenho seu o perfil. meu Não, jeito. perfil, é. Não é o seu perfil. Eu tenho o meu jeito de apresentar, o meu jeito de chegar chegando. E eu não preciso tanto mudar o meu linguajar. É claro que tem cliente que vai chegar com mais sotaque, com uai, ô caramba, vem cá, não sei o quê. Uhum. Eu me adapto a ele também, com certeza. Uhum. Perfeito. Mas o cliente que é mais rebuscado, eu já vou começar a falar palavras como esse elevador privativo é sine qua non para que o Entendi. negócio seja concluído. Eu já vou começar a rebuscar um pouco mais. Eu entendi. Você se adapta realmente, assim, porque Sim, a esse gente- é o bom vendedor. É. O bom vendedor não é aquele que tem um jeito, é o que se adapta ao jeito do cliente. Vê, Né? A vê o forma. ambiente ali e entende até onde vai, né? Você Sim, também e todos entende são dessa clientes. forma? Sim. Questão do ambiente onde eu estou, o comportamento do cliente, ele faz também o meu comportamento mudar. Uhum. Mas mudar não no sentido de ser falso, Uhum. sim, Sim, de se sim. adaptar a cada Adaptar. situação. É adequar, né? Assim, é adequar para que ele se sinta confortável dentro daquele contexto que a gente está, né? Mas uma coisa que eu deixo bem Aproximar. claro é que eu tô pronto para atender desde a pessoa que está começando a vida. Então, eu sempre quis isso na minha vida. Atender desde o patrão ao pai do patrão e os funcionários do patrão Eu entendi. e os filhos dele. Então, tudo é imóvel. Eu entendi. Já Rick, passei por tudo Tem nessa vida. mercado pra Agora, todos. agora sim, não tem que mudar um pouco a comunicação da internet? Você tem essa dificuldade, assim, de talvez abraçar todos esses públicos com essa mesma comunicação? Você já falou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais nessa... Ok, questão de público, eu penso o seguinte: se eu divulgo muito os imóveis populares, Certo, eu afasto um pouco o público do médio e alto padrão de mim. perfeito. Quanto mais eu falo de compre com R$ 500 na mão, compre com pouco dinheiro, vem cá que tem facilidade, mais eu afasto o médio e alto padrão de mim. Uhum. E eu percebi isso logo no segundo ano que eu estava fora da MRV. Uhum. O que foi que eu comecei a perceber? Me veio uma frase, o diretor lá da R8 falou, o Adriano Gomes, Uhum. eu achei muito legal. Será que todo mundo que segue a Ferrari tem dinheiro para comprar uma Ferrari? Eu entendi. Não é porque você segue a Ferrari que você tem dinheiro para comprar. Mas é claro que você gosta de ver. Eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari ainda e olho a página deles e vejo aqueles carros lindos e tenho vontade de comprar um. Sim, E eu vou entendi. realizar isso. Uhum. Mas a questão é, com o imóvel de médio alto padrão, eu tô ali sim gerando, além de mais autoridade, gerando também visualizações do outro público. Por quê? Porque eles sabem que eu vendo do primeiro ao alto padrão. Eu entendi. Eles sabem as minhas origens, de onde eu comecei a vender. E dessa forma, como eles sabem que eu também vendo apartamento barato, se eu estou mostrando o apartamento de 1 milhão, 2 milhões, tanto faz. Eles vão me ligar e falar: Rick, eu sei que você está vendendo bastante apartamento de médio e alto padrão, mas você me ajuda a começar minha vida aqui? Você Que pode me vender o legal. primeiro apartamento também? Você trabalha com MRV ainda? Trabalho com MRV, com tenda. E assim, na verdade, Rick, o que eu fico pensando, assim, ó, quanto que você acha que o corretor deve ter de dedicação
para ele se tornar um campeão de vendas, você entende que ele conseguiria fazer essa gestão da carreira dele com meio período? Ou... É isso que eu ia até perguntar, porque você tá em todas, né, assim. E aí é isso. Muitas vezes os corretores não conseguem ficar em todas por causa disso. O estudo para virar o especialista naquele empreendimento, ou naquela área, ou naquele público, né? E você tá em todos. Quanto tempo que você realmente coloca nisso? Porque o bom corretor é esse, é o que, igual você falou, dá a segurança e tem o, né? Tem o leque de produtos, mas dá a segurança para qualquer cliente, vamos pôr assim, né? Para o público-alvo dele. Então, em primeiro lugar, a profissão de corretor, eu não encaro de forma alguma como um bico. Eu sou corretor 24 horas. Se eu tiver acordado 1h da manhã e tiver uma mensagem do cliente lá, eu vou responder. Inclusive, assim, eu uso muito aquele modo não perturbe no meu telefone. Então, a partir de 23 horas, meu telefone silencia total, porque 23 horas é a hora que eu costumo dormir. Certo. O que acontece? Se o cliente mandou mensagem 10h30, eu respondo. O cliente mandou mensagem 00:30. Se eu tiver acordado, eu respondo. E ele só não vai conseguir me acordar porque eu botei para silenciar. Entendi. Então, cara, toda hora eu sou corretor. Não tem como. E acaba que chega a mensagem, sim. Eu tô com um anúncio rodando, chega um lead, chega um cadastro de um cliente 00:30. Eu sou capaz, sim, de mandar mensagem para ele naquela hora. Porque foi aquele momento que ele viu tirou o anúncio pra olhar, e né? ele tá ali com o celular na mão. O cara acabou de clicar e cadastrar e ele fica assim, mas que louco. Eu acabei de cadastrar, o cara falou comigo. E a hora dele Tipo é assim, essa. não é um robô, né? Assim, tipo, às vezes... Não, mas Eu é sei. muito isso mesmo. Porque hoje em dia, como tá na mão da gente, né? É a hora que tem. É a hora que tem, é a hora que tem, né? Certo, é a hora que a pressão da esposa ou então do urso veio. Assim, cara, é agora. Pelo amor de Deus, deixa eu achar alguma coisa aqui pra eu dormir. Agora, pra vocês terem uma ideia, o primeiro imóvel, como é uma coisa que eu trabalhei 3 anos e cheguei a exaurir isso ao máximo, o que acontece? Eu não preciso tanto estudar muito igual eu estudava antes sobre o primeiro imóvel. Perfeito. Pego mais as regrinhas que estão mudando, os imóveis novos que estão chegando e me atualizando sobre eles. Então, o primeiro imóvel já está no automático. Legal. E aí já eu comecei a focar no médio e no alto padrão, justamente para poder aprender aquilo que eu não sabia, que eu não tinha domínio. Hoje eu posso dizer que tem domínio. O cliente chega para mim e quer comprar um apartamento de 3 suítes no Bueno, no Marista, e esses 2 bairros são os bairros que eu mais vendo, que eu mais gosto de vender, e que se o cliente me perguntar, eu realmente conheço de tudo, de preço metro quadrado, de tamanho, da construtora, se é recomendável ou não. Então tudo isso a gente tem que saber, porque o cliente está comprando com a gente e ele quer ter uma segurança de que ele vai receber um bom produto, além desse bom produto que realmente a construtora tem um bom nome no mercado, que vai entregar para ele no prazo, para que ele não tenha prejuízo com esse atraso. E justamente isso é a nossa função, analisar bem e muitas vezes até escolher por ele, porque o cliente chega para você falando, eu não gosto muito de altura não, eu gosto só do 5º andar, 6º andar, que eu tenho medo de altura. Eu pego o drone, vou com ele na frente do prédio e falo assim, amigão, vou te mostrar aqui a vista do 6º andar, aquele final 2 que você escolheu comigo. Ele olha lá, nossa. Mais alto ia ser melhor. Eu acho que mais alto ia ser bacana. Cara, tem o 23º andar. Nossa, eu faço o cálculo lá, cada Ele sai laje... do 5º pro... Nossa. Cada laje 3,5 metros, 4 metros, entre uma e outra, faço o cálculo lá, X metros quadrados, sei lá, 100 metros. 100 metros de altura. Entendi. É o metro quadrado, não, metro é altura. Sim. 100 metros de altitude, coloquei lá e o cliente olha, totalmente diferente, é isso que eu quero. Então, muitas vezes o cliente chega para você e não sabe o que ele realmente gosta. E na hora que ele vê que a vista do andar mais baixo é um pouquinho inferior, mas é bem relativo, claro, né? Porque, Sim. por exemplo, quando você compra em frente a um parque, a vista do 6º Qualquer- andar é fantástica, porque Sim. lá vai ter a Copa das Árvores. Morar em frente ao Parque Vaca Brava, quanto mais baixo o apartamento for, 3º, 4º, 5º andar, mais top vai ser. Porque lá de cima do 35º andar, você vai olhar e vai enxergar o parque Só pequenininho. Tá certo, tá certo. Assim, ali você já tá dentro, parece, do parque, né? O parque contempla
O apartamento contempla o parque, Uhum. dependendo do andar que ele tá. Sim. Rick, e assim, ó, eu queria discorrer um pouco sobre essa questão do corretor que ele tem que exibir coisas. Assim, vai tratar com alto padrão e ele precisa de ter um carro de altíssimo padrão também para estar ali criando uma sinergia. O que que você pensa desses corretores que às vezes assim fazem o possível e o impossível para adquirirem coisas que às vezes eles ainda não têm nem como fazer, mas está ali por status ou por ostentação. O corretor de ostentação. Vamos falar, você entende que o público, clientes, também precisam desses corretores? Eles que pedem esses corretores? Ou são os corretores que entenderam um novo game aí para jogar? Cara, eu vejo que é questão de identificação. Mas eu vejo que nem todo mundo que tem tanto dinheiro assim seria capaz de comprar uma Ferrari e sair andando por aí, tirando onda pra valer. Que eu penso o seguinte: eu comprei uma Ferrari e eu vou almoçar. O Marista é tão cheio que muitas vezes para achar uma vaga de garagem, para Nem achar uma compensa, vaga na melhor rua, um Uber. aí é o seguinte, eu vou para um bom restaurante e eu paro a minha Ferrari a 3 quarteirões do restaurante porque não tinha vaga mais perto. Justificou, né? Tá Eu bom, entendi. tem seguro, tem tudo, beleza. Mas não que eu não queira ter uma. Eu dou um jeito, eu Eu coloco. entendo, eu entendo. Mas assim, você acha que, por exemplo, o cliente pede algo nesse sentido ou não, necessariamente? Que o cliente vê assim, fala, esse aí é bem sucedido, então eu vou nele mesmo. Acho que ele que vai Então, me- um carro de luxo, morar em um local luxuoso, Não. realmente fazem uma diferença também, por causa até de. Não é nem questão de prova social mais. Já é outro fator, que é o chamado gatilho do desapego. Já falando de vendas. Gatilho do desapego. Como que Gatilho é do esse? desapego. Você, mostrando o quanto que você já é bem sucedido, teoricamente você não precisaria daquilo tudo. Perfeito. Então, eu já tenho um carrão, já tenho uma tô Ferrari, já aqui tenho um por carro de lazer. 300 mil. Eu tô aqui para atender você, mas se você comprar ou não comprar, tá tudo certo. Eu já sou bem sucedido. O gatilho do desapego ajudaria nesse sentido. Eu entendi. Chegar num mega carro, levar o cliente para tomar um café na sua mansão. É claro que todos nós queremos ter isso. Uhum. A gente quer isso, é agradável. Eu queria ter um O carro que eu conforto chegasse é para muito bom. atender e abrisse a porta para cima, assim, ó. Entendi. E o pessoal falasse, Um caraca, Lamborghini. o Rick chegou. Beleza. Mas enquanto a gente trabalha para isso, e trabalha duro, inclusive, enquanto a gente trabalha, não dá para chegar de Lamborghini, dá para vender do mesmo jeito um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, chegando num carro simples. Eu entendi. Então, eu não sinto necessidade de, para vender um apartamento de 2 milhões, chegar no mega carrão. Muitas vezes o cliente nem vê o carro da gente. Eu O entendi. foco não é muito o corretor, né? Assim, nessa hora é mais o imóvel ali. Mas o vídeo de lifestyle, o vídeo de lifestyle que tem muito hoje, realmente chama a atenção. E sim, pela quantidade de cortes e tal, e você chegando, e aquela câmera lenta lá, e você... Sim, com certeza. Aquilo é bacana, chama a atenção. Com certeza vai conectar com uma parte do público, mas eu diria que nem todos, porque tem gente que ganha 300, 500, 1 milhão por mês e que anda num Celta e que quer realmente ficar mais omisso. Low profile que eles falam, né? Até Fica mais porque tranquilo. eu tava vendo uma coisa. Eu li recentemente um livro muito famoso chamado Pai Rico, Pai Pobre, Sim. do Robert Kiyosaki. Nesse livro, lá falava que a pessoa, quanto menos dinheiro ela tem, mais ela quer comprar aquilo que ela não pode, só para se exibir em relação aos amigos. E aí o que acontece? Eu acabei de subir de salário. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu Aumentar. dinheiro e vou comprar um carrão Comemorar. pra comemorar. Aí eu fico endividado e perdi o dinheiro do meu aumento de salário com a parcela nova do carro. Eu entendi. Muitos fazem isso? É claro que fazem. Mas eu teria um conselho que é bem bacana. Investir esse dinheiro em ativos. E um dos ativos mais seguros é justamente o quê? O imóvel.
O imóvel não vai cair de valor 30% por causa que alguém falou alguma coisa na mídia. Aham, No sim. caso do Elon Musk lá, o seu imóvel vai cair 20%, 30% da hora para Cripto, outra. né, por exemplo. Isso não vai acontecer. Então, imóvel é um ativo muito seguro. É claro que a gente tem que diversificar? Tem que ter um pouquinho na bolsa de valores? Beleza. Quer ter um pouquinho no gado também? Ok. Mas no imóvel é patrimônio palpável. Ninguém vai colocar o seu imóvel numa mochila e sair correndo com ele. Eu entendi. Então, o seu imóvel, tem muita gente que ainda não parou para pensar nisso. Mas se você compra um imóvel na planta, à vista, o imóvel na planta, é claro, todo mundo sabe que ele tem uma correção monetária lá do índice do INCC. Ok. Mas se A comprar à correção, se você comprar à vista, ela vai trabalhar a seu favor. Porque durante a obra, por que tem um reajuste? Porque o material de construção ele não tem valor fixo. Hoje a construtora compra o cimento por R$50 o saco, nem sei quanto é que tá o saco direito, porque eu não mexo com isso, mexo de construção. É Mas, só o exemplo, Eu o entendi. exemplo. mas comprou o saco de cimento por R$50. Aí, mês que vem, pagou 80. Não é porque o saco subiu de 50 para 80 que vai aumentar na mesma proporção para o Sim, cliente. Aumenta 0,5%, 0,7%. Enquanto esse índice está aumentando o preço, a consultora, por outro lado, ela acaba tendo que valorizar o preço do imóvel também, devido ao que ela pagou a mais. Eu O entendi. imóvel valoriza naturalmente, tanto pelo índice de correção, quanto também pelo valor que está sendo cobrado devido a ter pago mais caro os materiais. Só que é o seguinte, você que comprou hoje o imóvel por 300 mil, você comprou por 300 e pagou à vista. A construtora daqui a 3 meses está vendendo por 350, porque o material subiu. Você assinou por 300. O que vai corrigir para você é só aquele índice de correção que foi combinado no contrato. Não tem como corrigir nem um centavo a Eu mais. entendi. Ou seja, se a gente tem o valor para investir, ele total, você já ganhou todos esses índices, todo esse valor, inclusive. Cara, comprar um imóvel na planta à vista é mais vantajoso do que pegar esse dinheiro e colocar no fundo imobiliário. Se conseguir Justamente. esperar, é verdade. Sim, você coloca lá. Que a diferença mais, isso que você falou foi importante, questão da liquidez. O imóvel você não consegue, se você compra ele na planta, resgatar num curto período. Já na renda fixa, você tem ali um prazo bem menor. E aí você vai resgatar mais rápido. O imóvel você precisa esperar. Mas justamente, já que você vai esperar e que você sabe que é um imóvel, um investimento certeiro, o que vai acontecer? Tem que fazer muito bem a escolha de onde você vai comprar. Eu Se entendi. investir esse dinheiro no lugar errado, esse investimento pode virar um mega de um prejuízo. Então, aqui em Goiânia tem construtoras, igual a construtora CMO, por exemplo, que tem 35 anos e nunca atrasou a entrega de uma única obra. Sim, aqui Então- as construtoras de Goiânia normalmente são muito sólidas. São, Sim, É, assim, a gente já tem conversado com algumas aqui. tem assim, várias são que eu gosto muito aqui em Goiânia. Sim, Eu não vou citar Sim, todas, pra porque gente senão não os ficar- amigos podem ficar com ciúme sim, também. claro, sem dúvida. Mas eu citei exemplo tem só muitas aqui. dessa construtora, por exemplo, que eu gosto muito também dela, que justamente 35 anos sem nunca atrasar uma obra. Sim, Então, isso é, pra mim, credibilidade, por exemplo. é claro. Credibilidade quase- na entrega. É, vai ter uma entrega certa, né? Assim, vamos se dizer até um... Um dos maiores medos que o cliente tem ao comprar na planta é pagar e não receber. Ainda Ou se tem, né? receber, A receber Incol, a atrasado. Incol deixou esse trauma aí, né? É verdade, é o resquício ainda Demais. daquilo, né? Rick, assim, o que você... Eu tenho, na verdade, duas perguntas aqui. Eu acho que a gente já tem quase uma hora conversando aqui, é uma loucura. O Tanto que Rick dos passa imóveis também é Rick dos investimentos. Dicas de Total. investimentos com o Rick. Eu queria fazer, na verdade, assim, ó, uma pergunta do que a pessoa, quando está buscando o primeiro imóvel, o que é o brilho do olho dela? Assim, por que ela opta por comprar e não alugar o imóvel? Assim, qual que é essa distinção? E segundo, que é a última pergunta que eu vou fazer, que a Nahara depois pode complementar, seria assim, se você estivesse iniciando hoje, ou se você fosse... Se você fosse um daqueles seus amigos que estavam ali no comecinho da sua carreira, o que você falaria para você mesmo, assim, naquele começo de carreira, Dos incentivadores. dos né? incentivadores, dos amigos incentivadores? Para o que você poderia deixar de dica para as pessoas que estão iniciando na profissão, na verdade? Ok, vamos lá, a primeira pergunta. Perfeito. Então, a questão é, entre comprar e alugar. Sim. Por que a pessoa acaba comprando o primeiro imóvel e precisa comprar?
muitas vezes o valor da parcela do aluguel é similar ao valor da parcela do financiamento. E aí tem uma coisa que muita gente não sabe ainda, justamente, 70% daquilo que você paga na parcela de financiamento são juros. E 30% em média está abatendo a sua dívida. Certo. Você pagou R$2.000 de aluguel e você pagou R$2.000 de financiamento. No aluguel, você não recebe absolutamente nada Só usou, daqueles né? 2.000 que você pagou. Entendi. E aí o que acontece? O imóvel, ele continua valorizando na sua mão. Tem muito cliente que comprou o imóvel a 120 mil aí há 5 anos atrás. Eu sei que você fez isso. E aí hoje tá 350, 400. Mas por quê? Valorizou o imóvel na sua mão. Tanto pela inflação, o dinheiro perdeu o poder de compra e acabou subindo o valor, mas também pela valorização. Chegaram novos empreendimentos ao lado, valorizaram o seu imóvel. Enquanto você comprou ali a parcela do financiamento de 2.000, comparado com o aluguel, que era os mesmos 2.000, você tem um retorno. Então, embora 70% seja juro, 30% você está pagando uma coisa que é sua. Legal. E se você vai ter que pagar para morar de todo jeito, uma coisa que é importante, ninguém mora de graça. Sabe por que que ninguém verdade. mora de graça? Ah, eu moro com a minha sogra. Cara, você tá pagando mais caro que um aluguel muitas vezes. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não vou falar nada. Cara, você... eu tô morando com meus pais. Tudo bem, você pode morar com a sogra e ser muito bom? Pode, beleza. Você pode morar com os pais e ser muito bom também? Pode. Mas você tem uma série de limites, de Sim. imposições. Você tá na casa de Tem o alguém, você tá preço, né? seguindo as regras. Sim. Nem que você ajude a pagar uma água, a luz, uma conta, mas ninguém mora de graça 100%. Você É tem por razão. isso- Você tá tirando um pouco da sua liberdade, vamos se dizer nesse sentido, Sim. né? Tem Assim, esse Então, o preço, seu né? imóvel é o seu pedaço. É o lugar onde você manda, cara. Não tem... eu entendi. Não tem pra onde. E outra coisa, você alugou um imóvel. Se o dono do imóvel resolver vender o imóvel no mês que vem, Tem você isso. mora naquele apartamento já há 3 anos. Sim. Por mais que você tá pagando ali o reajuste, tem mais o reajuste ainda. É. Todo ano, o aluguel ele reajusta pelo índice do IGPM, pelo IVA também hoje, como é O que é? INCC só. É Não, mais perdão, o o INCC? IGPM, IGPM e o IPCA. não- IPCA é porque é o de vez em Sempre tem quando. um pessoal... reajuste. É sempre IGPM. É, E mas é é superior IGPM. a 10% ao ano, correto? Ele Depende do ano. vai oscila, Mas né? assim, vamos lá, Uma média. de 6 a 12%, vamos contar assim, nesses últimos Sempre vai 5 tá ou 6 anos. reajustando. atrás. Sim, Você pegou uma parcela de 2.000, decrescente. Uhum. Você pegou uma parcela de 10.000, decrescente. certo. Enquanto o aluguel ele acaba sendo crescente. É. Porque o dinheiro ele muda de valor. E o fato do contrato do financiamento ter um valor ali já prefixado, tá tudo certo. É por isso que eu diria que entre comprar e alugar, para você não ser surpreendido de ter que sair do seu imóvel repentinamente porque o dono resolveu colocar a vender, claro que existem exceções. Vai ter gente que vai conseguir morar de aluguel 10, 15 anos no Mas mesmo é lugar. isso, é o risco, é o que você falou. Entrou, no mês que vem, vende. É o risco. Pode Não acontecer, tem, né? O que eu vejo assim é que tem vertentes hoje defendendo outros lados e outras linhas. O que a vertente não faz, no entanto, é colocar a valorização do imóvel como também parte do rendimento desse imóvel. Agora, que eu vejo que é muito mais interessante a questão da flexibilidade, até porque hoje a gente está em um mundo muito líquido. Então, talvez a pessoa, num primeiro imóvel, adquirir ele e ficar travado por 30 anos dentro de um financiamento, pode ser também uma opção a se considerar o aluguel, né? Agora, é claro, eu acho que depende da família. A realidade de Depende cada um, da né? realidade e tem mercado para todos. Eu acho que todos os dois, o que fizer, tá bem feito, porque eu tenho certeza que vai ter um corretor do lado alinhando aquilo com ele. É o Né? que se espera, né? É o que se espera. E é isso. E para fechar, a dica Isso. que você daria para quem estava começando, ou no caso, para você mesmo, né? Que ele falou. Aqui. Então, para quem está começando, Sim. ser resiliente, aguardar, esperar, mas estudar enquanto isso. Enquanto não dá a sua primeira venda, estuda. Não vendeu ainda, estuda mais. Tem que estar fera no financiamento, na documentação, saber tudo sobre o contrato.
Então, enquanto não assinou o primeiro contrato ainda, vai lendo ele, vai aprofundando, vai tirando as dúvidas com o gerente, com o diretor, com um amigo mais experiente que está do lado, mas tem que aprender. Porque o cliente compra de você quando ele sente segurança no seu argumento, quando ele sente segurança na sua explicação. E não adianta mentir. A gente tem que falar tudo do jeitinho que é, porque dessa forma, aí sim a gente passa essa credibilidade e a gente passa a ser alguém recomendável. É isso que eu prezo. Nesse caso, estudar, se esforçar, correr atrás dos correspondentes bancários para poder tirar dúvidas sobre financiamento que tenha. Quando você trabalha numa construtora, buscar entender o processo dessa construtora ao máximo, entender como que a construtora se comporta, tanto num contrato, quanto num distrato, quanto questão de negociação, de desconto por antecipação. Então, toda construtora que eu gosto, eu sou bem engajado com o coordenador a ponto de ter perguntado um monte de coisa. Tanto sobre contrato, quanto distrato, quanto tudo que possa acontecer. Porque eu me sinto mais parte ainda quando eu tenho um coordenador de mercado que está ali antenado comigo e que eu já peguei tudo que eu poderia saber ao máximo e que o que eu vou aprender depois são só detalhes novos que vão acontecendo. Que é o que você Então, fez é desde bom estar sempre, seguro. né? Assim, inclusive, com a compra do primeiro apartamento, que você Foi depois curioso passou ali, né? a ser a pessoa que foi procurada pelos seus amigos para perguntar como que é o processo. Então, Isso aí. desde sempre, você está ali fazendo isso. E é isso. Muito show, Rick. Que história legal. Uma história muito bacana mesmo. Parabéns por tudo. Parabéns pela dedicação. Parabéns pelo empenho. Parabéns pelo seu sucesso, né? Pelo seu resultado. Porque é assim que a gente vê que a pessoa está num caminho certo e trilhando aí. E parabéns principalmente, que é isso que me fez despertar. Eu falei assim, ó, tem que conversar com esse cara aqui. É a alegria que você passa e você mostra, né, sendo exatamente quem você é, independentemente do que possam falar ou dizer ou qualquer coisa assim, você é você. E eu acho que isso não tem preço que pague. Isso é a liberdade da gente ser autêntico, ser original e com certeza conseguir ter esse nome aí, Rick dos Imóveis, né, cada vez mais forte no mercado. Parabéns por Muito tudo, meu irmão. obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora aguardo a próxima, que eu gostei, viu? Isso é natural para a câmera, eu tenho Né? certeza. Gente, um forte abraço. Se inscrevam, coloquem lá comentários. A gente gosta muito de compartilhar essas histórias assim bacanas. Mas vamos lá, ative o sininho aí, YouTube, A3 Imobiliária, Conversas A3.